Boa noite, gente. Vamos daqui a pouco começar. Eu tenho uma conversa com o Dedé. Tô aguardando só ele entrar, tá bom? Ei, Olá, boa Carla, noite. Tudo bom? Vamos aguardar melhor mais um pouquinho, agora. né? O pessoal entrar. Legal, vamos aguardar sim. Estou à disposição. Prazer, viu? Muito obrigada aí por estar compartilhando conosco um pouco da tua carreira. Alegria toda minha, tá? Pois tá bom. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? O pessoal aí entrando. Tá, Quanto tempo? Tá, são uns 5 minutinhos, acho. Acho que menos. tá bom, não. Pode ficar à vontade, tá? É um prazer estar nesse momento com vocês, falando um pouquinho das coisas do futebol e também, né, falando das coisas de Deus que edifica nossas vidas, né? Com certeza. Você conhece o projeto? Já ouviu falar? Oi? Estás ouvindo? Dedé? Tá cortando um pouco. Tá, deixa eu só olhar minha conexão aqui, Agora ficou legal, parece. né? Você conhece o nosso projeto? Já ouviu falar? Alberto já conversou com você Então, um pouquinho sobre? Albérico que me falou, né? Eu tenho só assim uma ideia do que é. Pois é, nosso projeto ele trabalha, né, com crianças de 7 a... A gente tem até uma moça de 22 anos. Ela começou com a gente adolescente, foi ficando, e a gente agora assim, meio que adotou mesmo. Vamos deixar ela aí, não vamos tirar ela do projeto, não. Porque a nossa ideia inicial era trabalhar com 7 a 14. Mas, enfim, né? Deus colocou ela no nosso caminho, no nosso coração, e a gente agora vai caminhando com ela. E assim a gente trabalha, fala sobre a palavra de Deus, né? Tem um momento lá devocional, e eles treinam, a gente está assim no caminho com eles, é bem interessante assim, como eles estão evoluindo, sabe? E a ansiedade deles por jogar futebol, é muito interessante. É muito bom, cara. Eu te falo assim que eu fico maravilhado por pessoas como vocês, né? O Albérico e outros mais que disponibilizam, né, o tempo para que possa dar vida a outras vidas, né? Exato. Encaminhá-los, né? E Isso assim, eu aí. louvo a Deus, porque famílias assim já tem chegado à igreja através do projeto, sabe? Isso aí pra gente eu acho que não tem melhor recompensa é ver essas crianças crescendo no caminho do Senhor, né? Isso é bênção mesmo. É uma riqueza, né? A gente poder ser usado por Deus para estar ajudando outros, né, a se firmar, alicerçar, né, no caminho do Senhor. E uma vida é muita coisa para Deus, tá? Com certeza. Então vamos começar, né? Porque para também não ficar muito tempo assim esperando, a gente já está no ar, vamos embora. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, como você é conhecido, falasse um pouco do teu começo. Pode começar. Então vamos lá, né? O meu nome, né, de registro, né, de cartório, é Walter José Pancieri, né? Mas Certo. quando a gente vai para as quatro linhas, desaparece esse nome e fica o Dedé, né? Onde eu pude, né, pisar nos gramados, colher amizades, conhecer novas famílias
e ver amigos, torcedores e tantos outros, né, através do futebol. Então eu sempre fui identificado pelo Dedé, Certo. né? O começo do futebol sempre é muito difícil. Eu sou aqui capixaba, do Espírito Santo, né? De uma cidadezinha pequena, com 20 e poucos mil habitantes, interior. Então, a gente sabe que quando se fala futebol, parece que todo brasileiro sabe o que é futebol, né? Mas não Pelo é menos gosta. fácil. Não. Pelo menos gosta de ser juiz, né? Exatamente. Né? Mas não é fácil quando, né, a gente fala a questão ser um atleta profissional. E realmente eu tive as minhas dificuldades, como todo atleta tem, né? Mas graças a Deus o Senhor achava que valia a pena apostar em mim no meio do futebol para ser um enviado dele. E desde quando eu me converti, todos os clubes, a gente fazia as reuniões de atletas, né, a gente semeava, né, a boa semente. Então, quer dizer, de uma forma mais generalizada, Deus sabe nos usar conforme o desejo também que a gente se dispõe, né, a ser usado por Ele, né? Amém. E você jogava em que posição? Ou joga? Não sei. Tu tá jogando ainda ou tu já terminou, já parou? Não, não, agora é só no Galo Velho, né? Tá. Eu já, eu já passei dos 50, né? Ó, tá. Mas a minha posição mesmo, quando eu atuei profissionalmente, que mais se destacou foi a lateral esquerda, né? Eu sou canhoto de tudo. Olha pra isso. Mas os meninos são tudo doidos para jogar com as duas pernas, principalmente com a esquerda, né? É verdade. A Porque eu sou ruim. esquerda, isso. A esquerda parece que chama mais atenção, né? Por ser diferente É. e ter uma porcentagem menor, né? Que a gente vê de atletas esquerdos, canhotos, né? Aí me conta aí um pouco sobre a tua família e como foi conciliar a vida de jogador, a vida de jogador, a sua vida com a sua família. Legal. Vamos lá, Carla. A minha família, eu tenho a gente tem duas filhas, né? A minha esposa é Luciene e as duas filhas, a mais velha, que é pernambucana, ontem eu estava falando na live, né? É uma pernambucana que está em meio à família, e a mais nova é Ana Carolina, né? E Certo. que nós procuramos sempre, através do relacionamento familiar, que eu aqui propago sempre a prioridade, né? Família. A minha esposa sempre esteve próximo a mim, as nossas filhas sempre também desejaram, né, atribuir esse ambiente diferente de futebol, por mais que elas eram pequenas, mas, né, do jeitinho delas, né, elas demonstravam a alegria de estar nos estádios e tudo. E quando a gente fala a questão futebol e família, a gente sabe que os treinamentos, viagens, né, acaba nos separando um pouco, né, pré-temporadas, né, e por aí vai, acaba separando um pouco, né, a gente da família. Mas foi bem entendido pela minha esposa isso. O importante realmente é você ter essa conciliação, né? Senão você não consegue nem estar bem num canto, nem estar bem no outro, né? A É família isso é mesmo. certo. A gente terminou falando de você, da sua posição, mas a gente não falou quais foram os times que você passou na sua carreira. Então, eu acabei sendo um andarilho do futebol um pouco, né? Eu acabei jogando aqui no meu estado, né, em várias equipes, a Desportiva Ferroviária, né, joguei no Ibiraçu, onde eu comecei, joguei aqui próximo à minha cidade, que é Santa Maria, joguei em Colatina, joguei em vários lugares aqui no meu estado. Quando eu saí, eu fui para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, joguei em Araraquara, na Ferroviária, joguei no Guarani de Campinas, né? Depois eu fui para Recife, depois eu fui para Belo Horizonte, para o
pro Atlético Mineiro, depois eu fui para Curitiba, joguei no Atlético Paranaense, depois no Paraná Clube, depois fui para o Rio, joguei no Botafogo, né? Então eu acabei rodando um pouco, né? Esses clubes aí para fora. E começou com que idade? A gente também não falou isso, não foi? Qual foi a idade que você Então, começou? eu comecei já, Carla, no profissional com idade de amador. Desde os 19 anos eu sou um profissional do futebol, né? Comecei um pouco precoce, né? Aqui no estado mesmo. Certo. E com tudo isso, fala pra gente o que é o esporte e o que ele representa na sua vida, né? E como ele pode Ah, ser canal para as pessoas. o esporte eu posso o definir como uma porta gigante para que você possa realmente realizar os teus sonhos. Aquele que é apaixonado, né, por praticar o esporte, por ter uma modalidade que se entende que vale a pena se apostar, vale a pena se dedicar, eu acredito que você acaba ganhando muitas coisas no meio do futebol. Por mais que as pessoas pensam no financeiro, né, que às vezes você pode, pela tua competência, fazer bons contratos, mas eu costumo dizer que a maior riqueza que eu colhi no meio do futebol foi a amizade, né? A rica amizade. É por onde eu passei, né, eu fiz amizades fortes, né? Firmes, né? E pôde, por isso, né, fazer como que a gente acredite que em todos os lugares nós podemos ter uma família, né? Então, de uma forma assim bem consciente, eu acredito que o esporte ele nos leva a muitas realizações e em cima dessas realizações você pode alcançar os teus alvos, os teus objetivos, né? Que é construir uma família, é você ter uma estabilidade, mas isso não é exatamente, né, a bola da vez quando eu falo que o futebol ele traz às vezes decepções também, né? Porque às vezes as pessoas acham que vão alcançar num tempo pequeno, né, os clubes grandes, né? E nem sempre é assim. Ou a maioria dos atletas não alcançam, né? Mas que acima de tudo, né, o futebol, o esporte em si, ele nos traz muitos ensinos. Certo. E como era, explica um pouco como era a tua rotina de treino, como era a tua vida profissional, porque assim, sempre as crianças têm uma ilusão, vamos dizer assim, né, que vai ser muito fácil, a gente joga, porque eles jogam em qualquer lugar, né? Eles jogam na frente de casa, sabe? Mas uma coisa que eu queria, assim, que você passasse era essa rotina, esse dia a dia, para eles entenderem que não é tão fácil, tão simples assim, só jogar ali na frente e tá tudo certo. É verdade, Carlos. Não é fácil, com certeza, né? Mas uma coisa que eu costumo sempre dizer é você ter amor ao que você faz, Sim. né? O Você primeiro espera. passo é esse. Isso. Quando você fala a respeito de treinamentos, né, essa rotina, o atleta em si, ele não tem um feriado que normalmente as pessoas comuns têm, né? Sim. Não tem dias de Trabalha dia de folga, domingo. normalmente não tem. Oi? Trabalha dia de domingo, né? É de segunda a segunda, É. né? A gente, mas é tão prazeroso quando você, como que eu falei, que você ama o que você faz, que você só pensa em cada dia mais melhorar, né? Se dedicar mais, fazer o seu melhor, né? Mas, né, isso não quer dizer que é fácil as conquistas, não, pelo contrário, né? Você tem que a cada dia. Eu lembro que um dia eu falei aí em Recife que eu fui jogar pelo Atlético Paranaense e eu fui aí jogar contra o Sport. E, eu- e o esporte, né, tem por símbolo o leão, né? Isso. E eu em uma igreja aí do pastor Ivo até, né? Que eu tenho muita amizade, pastor Ivan,
e tudo mais. Em uma das igrejas do Nazareno, eu falei assim que um atleta tem que matar um leão todos os dias, né? É Você chegou aqui querendo porque... matar o leão, olha só. Hã? Você Então eu chegou aqui cheguei pelo querendo menos matar o leão. eu tentei pelo menos tonteá-lo, né? Mas não consegui não. Eles nos ganharam. Ai, tá vendo? Não, o leão da Ilha do Retiro não dá, não. Não é assim, não, também. Então, é verdade, né? Eu tenho uma honra muito grande. Certo. Me diga assim, você já participou de competições, né? Competições importantes. Me conta como foi participar dessas competições e se você tem alguma forma de cantar sua vitória, de fazer seu agradecimento. Me conta aí como é. Como é que é esse processo aí dessas Olha competições? bem, o atleta ele precisa de competições, né? Ele precisa estar sendo testado, né? E os campeonatos eles exigem o máximo de preparação, né? Tanto físico quanto mental, né? E quando a gente realmente tem esse preparo que se vai fazer uma disputa, é importante sempre a gente entender que você tem que confiar na tua qualidade, não tenha dúvida disso, mas você tem que procurar também dar um equilíbrio às tuas emoções, né? Então, quando se trata assim de você fazer uma boa competição, disputar título, né, e você alcançar, né, esse título, a gente às vezes fica até meio abobado como comemorar. Eu estava falando ontem que eu sou assim bem tímido para isso, né? Mas a gente se alegra, né? Como os companheiros estão se alegrando ali no momento. Depois cada um, né, tem a sua família, né? Ou vai para um restaurante, ou vai para uma pizzaria, ou vai para algum local assim, né? Onde a gente pode realmente relaxar, né? Porque É uma tensão, enquanto tiver... Oi? é uma tensão muito grande, né? É uma Muito responsabilidade. grande. Você ter um autocontrole, né, das tuas emoções, dos teus ímpetos, é muito forte naquele momento. E aí, quando você termina e você vê que você teve a conquista que você esperava, esse relaxamento nos traz uma alegria muito grande também. Porque você fala, ufa, conseguimos, né? É, Porque não é passou, né? fácil. Com certeza. E nesse meio ou fora dele, você tem algum ídolo, alguém que você admira? Fala um pouquinho pra gente. Então, todo atleta, né, ele sempre tem aquele jogador de alto nível que ele admira, ele respeita, né, ele vê uma qualidade, esse atleta ele passa, né, qualificações de chamar a atenção. E eu digo assim que tem um atleta que pelo menos dentro do campo me atrai, né, pela sua qualidade, né, pelo, pela sua forma de jogar, pela sua técnica apurada e tudo, que é um dos países que é rival, né, para a gente aqui no Brasil, que é o Messi, né? Sim. Eu gosto muito dele como atleta. Como pessoa, eu não posso dizer porque não conheço como ele é fora das quatro linhas. Mas como atleta, vamos dizer assim, é o jogador que eu admiro. Certo. E fora, tem alguém fora, sem ser do futebol, na sua vida, alguém que foi representativo, assim, que você tem admiração? Olha, a gente assim vai passando por muitos lugares e existem pessoas que realmente marcam a vida da gente, né? Eu nem vou falar aqui uma ou duas, porque eu posso estar esquecendo outras, né? Mas muitas pessoas marcaram a vida da gente nesses 20 anos que eu joguei profissional. Com certeza, muitas pessoas que nós amamos muito e passaram e deixaram um legado, uma marca em nossas vidas. Certo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da tua vida com o Senhor. Conta aí como foi Opa!
Como foi que isso aconteceu? Como foi que os seus olhos se abriram? Conta aí pra gente. Então vamos lá. Eu falo que essa parte é onde que se não me frear, eu não paro de falar, porque eu me alegro muito quando se fala das coisas de Deus e a minha conversão, o meu testemunho. Eu pude, por onde passar, ir a muitas igrejas, né, dar o meu testemunho. De vez em quando eu dou testemunho em escola, dou testemunho em igrejas e tenho um prazer enorme de contar o que Jesus fez e o que ele continua fazendo, né? Então, o pontapé inicial, né, começou lá em São José do Rio Preto, aonde uma lesão que eu tive um dia antes proporcionou eu receber um convite de um culto na casa de um pastor e foi num domingo de carnaval. Olha bem, eu costumo dizer assim que quando o carnaval está chegando, eu fico feliz. Aí as pessoas, né, Estranho um pouquinho. crente, falam assim, epa, como é que é? Tá? Gosta de carnaval e tudo mais, né? Mas eu digo é porque eu vou comemorar mais um ano com Cristo, né? E lá em São José do Rio Preto foi assim, eu machucado, fui para o apartamento do pastor e ele ainda me perguntou assim, uai, Dedé, você veio aqui porque alguém te convidou ou porque você se machucou? Né? Aí eu falei que eu tinha recebido um convite. E naquele domingo, né, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Bênção. E no caso, você tá em alguma, você frequenta que comunidade cristã? E como é o nome do seu pastor? Fala um pouco da tua comunidade. Então, nós passamos, né, por várias igrejas e vários ministérios, né, no andamento, né, desses 20 anos de profissão. O que mais nós nos identificamos, né, não agora, mas de todo esse tempo que a gente jogava, foi a Batista Renovada. Né? A Nazareno fez parte da gente, né, que tem os pastores aí de Recife, como que eu falei, o pastor Ivo, o pastor Ivan, a pastora Deise, né, e outros pastores, né, que foram os nossos pastores. E só que a Nazareno também tem uma linha doutrinária muito parecida com a Batista Renovada. Só que aqui onde que nós estamos, né, nós não temos muitas opções de ministérios. Entendi. Tem alguns ministérios, mas que não se encaixam dentro do nosso perfil. Né? Nós estamos mais ou menos há uns 10 anos, hoje, numa Assembleia de Deus. Né? Nós temos um perfil batista, né, na verdade. Né? Mas nós acabamos, né, nos adequando a essa Assembleia. Entendi. E o nosso pastor lá é o pastor Roque Antônio Lauretti. Todo esse tempo que nós estamos aqui. Certo. E aí você estava no começo falando um pouco de como você trabalha o seu ministério dentro dos clubes. Fala mais um pouquinho sobre esse ministério. Então, Carla, desde quando eu me converti lá em São José do Rio Preto, e eu falei um pouco dos clubes, ou a grande maioria dos clubes que eu passei, e Deus colocou no meu coração estar fazendo os cultos nas concentrações. E todos os clubes que eu passei, eu pude levar esse trabalho, né, de levar estudos para aqueles que tinham interesse em ouvir a palavra de Deus. E foi uma bênção, né? Foi uma bênção. O que eu posso dizer é que Deus nos honrou. A gente acabava se juntando a outros atletas de Cristo que tinha no clube, né? Mas nunca deixamos de anunciar a Cristo aonde a gente estava como um profissional do futebol. Entendi. Eu queria que você desse um recado, né, para as crianças, falasse um pouco sobre essa questão do futebol e também da palavra de Deus. Opa, então vamos lá. Antes de falar para eles, né, eu gostaria de dizer que eu sou coordenador de um projeto aqui pela Prefeitura de Santa Teresa, a minha cidade, né, maravilhosa é Santa Teresa,
né? A terra dos colibris, né? Eu sempre fiz questão de divulgar isso por onde eu passei, uma cidade pequenininha, mas uma cidade maravilhosa, clima de montanha, né? E quando vocês ouvirem falar de Santa Teresa, que eu sei que é difícil, mas liga a minha pessoa e diz assim, olha, o Dedé mora lá, né? E é um lugar super legal. Mas eu gostaria, com certeza, de deixar, né, uma mensagem de otimismo, de alegria, de prazer, né, para as crianças, os adolescentes, os jovens, né, que estão ou estarão nos assistindo, né? E nos dias de hoje, Carla, eu percebo que, né, o medo tem tomado um espaço muito grande, não somente, né, do jovem, mas também dos adultos, né? É. E quando eu falo medo, esse é um sentimento muito ruim, porque pode fechar os sonhos que tanto dessas crianças têm no coração. Então, quando eu falo para levar uma mensagem, né, de alegria a eles, e eu falo por prática, porque se vocês fossem conhecer aonde que eu moro, é um lugarzinho tão pequenininho, de 2.000 e poucas pessoas, que dificilmente alguém poderia falar assim, ah, saiu um atleta profissional daquele lugar. Então, eu posso com propriedade dizer, com toda alegria e com toda simplicidade, que vale a pena acreditar em Deus. Deus a gente não vê, mas ele deixa sinais. Ele deixa sinais. E eu gostaria de deixar aqui algo para que todos possam meditar. Numa passagem, né, que fala no primeiro capítulo de Josué. Josué, sucessor de Moisés, ele estava receoso de assumir o posto de líder do povo de Deus. Foi obrigado Deus o encorajar. Chegou para ele e disse assim: não te digo eu, ser forte e corajoso. E não tenha medo de nada, porque eu, o teu Deus, estarei contigo aonde você passar. Quando eu falo dessa passagem, eu desejo que todos possam acreditar nos dons, nos talentos que cada um tem, apostar, acreditar nos teus sonhos e entender que não é homem que nos promete vitórias, conquistas, e sim aquele que tudo pode, né? E foi através dessas palavras, através das convicções que eu tinha em Deus, eu pude, né, galgar um caminho de muita luta, de muito esforço, de muita dedicação, mas também de muitas conquistas. E o que eu passo para cada um deles, seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, confia no teu potencial, confia nos teus sonhos, mas acima de tudo, descansa em Deus, tenha fé em Deus, que Ele vai realizar todos os sonhos que Ele vai escolher para o melhor para cada um de vocês. Amém? Amém. Dedé, muito obrigada pela sua participação. Foi uma bênção conhecer sua história, conhecer sua vida com o Senhor. Viu? E assim, eu desejo que Deus continue te usando e realizando seus sonhos. Obrigado, Carla. Que Deus abençoe vocês também nesse projeto. Amém. Nunca esqueça que vocês não estão sós, né? O Senhor vai estar sempre à frente, né? E o que vocês precisarem, Ele vai estar suprindo as necessidades de vocês, né? E as conquistas vão vir, se não vir do jeito que talvez possa almejar a mente humana, mas galardões com certeza estarão reservados para cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém. Foi um prazer enorme participar dessa live, tá? Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe você. Tchau, também. até. Tchau.